Boa noite a todos. Esse é mais um vídeo pro canal Enquanto a Vela Queima. E hoje a gente está aqui mais uma vez com Vivian, a sacerdotisa Avalon, do Coven As Filhas de Avalon. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os elementos. A ideia é que a gente faça uma série de vídeos sobre os elementos. E hoje a gente vai iniciar com o elemento fogo, né, minha irmã? Então, Isso. se sinta à vontade, fica à vontade, a casa é sua. Bom, boa noite, primeiramente. Com muita alegria que estamos aqui de volta. E hoje a gente vai trazer um pouquinho aí desse universo dos 4 elementos, dos 5, na verdade, né, Iago? E assim, pessoal, eu queria perguntar para vocês se vocês já perceberam em algumas pessoas do convívio de vocês que parecem naturalmente impulsivas, outras pessoas extremamente sensíveis, algumas vivem somente pela razão da lógica, outras são extremamente práticas. Então, segundo algumas ciências, como o hermetismo, como a alta magia, como a alquimia, até mesmo a própria bruxaria e diversas outras tradições esotéricas e xamânicas, isso acontece, pessoal, porque todos nós somos formados pela combinação de 4 forças fundamentais, né? Que seria fogo, água, ar, terra e o éter. E esses elementos não representam apenas a natureza, eles representam as energias que influenciam na nossa mente, nas nossas emoções, nosso corpo, nossa espiritualidade e até a forma como nós vivemos, como nós nos comportamos, né? E nesse primeiro momento, né, dessa série de vídeos que vamos colocar aqui no canal, vamos mostrar, eu e o Iago, o significado de cada elemento, suas correspondências, tanto na magia, na astrologia, na combinação dos chakras, no corpo humano, e com muito carinho, muita dedicação e muito respeito dos ensinamentos do Franz Bardon, que é o nosso principal aí escritor de pesquisa, né, irmão? E para que vocês compreendam como essas forças atuam dentro e fora de nós, vamos começar pelo elemento que representa a nossa vontade, a nossa transformação e o poder criador, que é o fogo. E pessoal, quando falamos em fogo, a primeira imagem que normalmente vem à mente é de uma chama, como uma vela. Mas nas tradições esotéricas, o fogo vai muito além disso. Ele representa a energia que inicia todas as coisas antes de qualquer ação. Ele existe. E existe uma vontade. Essa vontade é o fogo. No hermetismo, o fogo é considerado o princípio da expansão, da ação, da transformação. É a força que impulsiona a criação e rompe a inércia. Sem o fogo, nada começa, nada evolui e nada se transforma. E, consequentemente, nada se movimenta. Existe uma frase que eu gosto muito de falar, é que quando algo não se movimenta, é porque ele está morto. Então, o fogo, ele é o símbolo
maior da nosso espírito, da nossa chama interna. Seu símbolo, pessoal, é um triângulo apontado para cima. Nós falamos que é o símbolo alquímico desse elemento. Esse formato representa a ascensão da energia em direção ao espírito, mostrando então, pessoal, que o fogo sempre busca elevar, transformar e iluminar. Na magia cerimonial, nós temos uma visão também muito interessante. O fogo corresponde ao ponto cardial sul, ao verão, ao período do meio-dia, quando o sol alcança o seu ponto mais alto. Sua cor tradicional é o vermelho, embora também seja representado pelo dourado, pelo laranja, cores que são associadas ao poder, à vitalidade, à iluminação. Na alta magia, pessoal, o instrumento do fogo é o bastão mágico, é o bastão do mago, símbolo da vontade consciente do praticante. Não é apenas um objeto ritualístico, ele representa a capacidade de direcionar energia para transformar a sua realidade. Você quer colocar alguma coisa, irmão? Quero, irmão, porque você estava com uma empolgação tão grande que eu fiquei empolgado ouvindo você também aqui. Mas veja, quando a gente fala sobre os elementos, em Franz Bardon, a gente tem uma coisa muito interessante, porque você vai ter o Akasha, que seria o ovo negro, o ovo cósmico. Esse ovo cósmico é o início de tudo. Então, nesse ovo cósmico, tudo estava neutralizado pelos seus contrários. É como se tudo ficasse em plena harmonia dentro desse ovo cósmico. Por algum motivo, há uma singularidade. E esse ovo cósmico se expande. A primeira manifestação, fogo. Eu não vou entrar, porque assim, você tem o fogo, depois a água, e entre ambos você tem o ar. O ar seria um elemento intermediário, né? Porque ele pode ser quente, seco, frio e úmido, então ele consegue intermediar entre o fogo e a água. Sem o ar, a gente teria a neutralização dos elementos. Então o ar é o que proporciona a existência dos outros elementos. Mas aí eu não vou entrar muito nesse ponto, não. Mas só para que a gente entenda, o elemento fogo, como você já falou, né, ele é essa expansão. Então ele é expansivo, ativo e elétrico. Diferente da água, que é o oposto. E aí esse fogo, quando a gente para observar os elementos, a gente precisa entender que Franz Bardon vai fazer uma divergência da maneira medieval que se via os elementos. Porque no pensamento medieval existia de fato a ideia de que existiam elementos que constituíam a natureza e tudo que existia, como por exemplo você tem Tales de Mileto, que vai dizer que tudo, já na Grécia Antiga, não é nem medieval, mas na Grécia Antiga, você vai ter Tales de Mileto, por exemplo, que dizia que as coisas eram constituídas por água. Então quando o bebê nascia, ele nascia envolto de água ali, né, na bolsa. Quando uma fruta ela morria, ela secava, ela murchava, ela perdia água. Então a água seria o elemento primordial de tudo. Você vai ter Heráclito de Éfeso, que vai falar sobre o dínamos, né, das coisas, enfim. Então, em determinado momento da história,
se acreditava de fato que esses elementos permeavam todas as coisas. E aí esse pensamento vem se estende até o medievo. Só que Franz Bardot está fazendo um processo de reflexão, utilizando esses elementos a partir da visão hindu, para além do que seria de fato o fogo, a água, o ar, o éter, né? E aí a gente está falando sobre o elemento enquanto um símbolo, né? Um símbolo. O símbolo é aquele que guarda alguma coisa, né? Então é importante entender, quando a gente fala sobre fogo, a gente não está falando somente sobre o fogo factual, né? A gente está falando sobre um conjunto de sinônimos do que seria esse fogo. Então, por exemplo, se eu consigo ver alguma coisa, né? Isso aqui a gente chama de fenômeno. Fenômeno vem do grego phaenômeno, que é aquilo que pode ser visto. Agora, phae está ligado à palavra luz, né? E aí a gente tem a palavra foto, né? Está ligado à ideia dessa expansão. Se eu estou vendo esse objeto é porque alguma coisa se expande, alguma coisa se evidencia aos meus olhos. Isso é o fogo. Isso é a característica do fogo. Essa expansão que pode ser vista é a característica do fogo. Então, cada elemento desse vai se ligar a uma característica do fenômeno no mundo. Então, ó, veja, ele se expande, mas ao mesmo tempo que ele se expande, ele tem uma delimitação. Ele começa aqui e termina aqui. Então, o fogo, ó, se expandiu, mas tem a água limitando o tamanho do objeto, ó. Entendeu? E aí veja que ele, ó, é concreto, ele tem uma concretude, ele pode ser pegado, né? Pode ser pego, né? E aí está ligado ao elemento terra, né? E aí você vê que se eu for aqui dentro, se eu pegar um microscópio, eu for aqui dentro, bem dentro, eu encontro os átomos. E aí eu percebo o quê? Que a matéria disso aqui é bem pouquinho, é bem pequenininha, a matéria quase não existe. O átomo tem muito mais o que não é matéria do que é matéria, porque o núcleo do átomo é muito pequenininho. E aí o que acontece é que eu tenho o ar, né? O ar é esse elemento que une todos os átomos aqui. Então veja que cada elemento corresponde a uma coisa da própria realidade. E aí a gente sai um pouco da perspectiva somente da magia, somente do místico, né? No sentido do trabalho da feitiçaria ou da própria bruxaria, mas a gente entra dentro de um campo, inclusive, da própria filosofia e da ciência, que eu chamo de filosofia oculta, né? A gente consegue entender que os elementos, isso que se constitui, está presente aqui agora, entendeu? Não é somente um devaneio, né? Mas que se manifesta na própria realidade. E aí o importante ressaltar também que cada elemento ele vai ter o seu plus e seu minus. Do mesmo jeito que aí quando a gente volta lá na Umbanda, né, minha irmã? A gente fala assim, rapaz, o orixá está no polo negativo, o orixá está no polo positivo, né? Que algumas Umbandas vão ter isso. Então, Ogum é o inventor, o sujeito da tecnologia, aquele que cria a ferramenta, né? Isso aí é no sentido positivo, mas no sentido negativo ele é o quê? Ele é o brigão, o colérico, né? Então, impaciente, exatamente. Então, você tem aí o polo positivo e o polo negativo, né? No caso do plus e do minus, dos elementos, a gente tem a expansão dessas características ou um desequilíbrio dessas características, né? E sim, aí, só para poder contextualizar, deixa eu ver aqui, o plus do fogo, por exemplo, né? Segundo, estou usando aqui o livro Magia Prática, o Caminho do Adepto, de Franz Bardot, né? Vai dizer o seguinte, referente ao fogo, a plus é a construtiva, criadora, geradora, enquanto que a minus é desagregadora, exterminadora. Então, o fogo é isso que vai para fora, que se expande e tudo mais. Só que na medida em que ele é expansivo, né, ele também pode ser destrutivo, exterminador. Então,
Em todos os elementos você vai ter o plus e o minus de cada elemento, né? E aí, esses símbolos que a irmã cita, Fasbardon vai se utilizar muito dos tattvas, né, da Índia. Então ele vai pegar os elementos ali, como era desenhado o elemento na Índia, e vai usar isso como referência. Aqui o livro está em preto e branco, mas você tem aqui alguns... Peraí. Deixa eu tirar aqui o borrado de trás. Peraí. Para que o pessoal possa ver. Deixa eu remover o plano de fundo. Acho que foi. Ó, aqui, dá para ver, meu irmão? Dá, perfeitamente. Pronto. Tá preto e branco, mas cada um tem sua correspondente, né? A gente vai falando de acordo com os vídeos. O ovo negro, o fogo, a água, o ar e a terra. Acho que esse aqui é o ar, deixa eu ver aqui. Não, o ar é esse aqui. E a água e a terra. Esses elementos aqui são retirados da cultura hindu, dos tattvas. Então, depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque os elementos também se agregam. Então, esses símbolos podem se misturar. Tá. Qual é o intuito de a gente estar falando sobre símbolos, né? Porque a meditação sobre os símbolos pode provocar uma introspecção do elemento. Um trabalho interior do elemento. Então, parar e meditar diante de um elemento como esse conduz o sujeito à força relacionada a ele. Então, os tattvas como símbolos permitem que você consiga acessar aquela força a partir da sua necessidade, do seu trabalho ou da investigação espiritual que você esteja fazendo. Por isso que o símbolo é importante. Não é só um método didático, né? Também nos permite construir ferramentas para investigação espiritual. Sim. É isso, meu irmão. Então tá bom, gente. Muito obrigado, meu irmão. Muito legal, muito interessante. E aí a gente continua aqui. E agora, Iago, eu queria trazer um pouquinho também de como que é essa visão dentro da bruxaria. E o elemento aparece nas velas, né? Nas fogueiras, no caldeirão aquecido pelo fogo, às vezes até mesmo com fogo dentro dele, né? E em todos os rituais onde tem a purificação, proteção, coragem, fortalecimento e fortalecimento da tua intenção. Então a gente vai ver aqui muito fogo ligado a essa energia de ação, de intenção, né? E a gente vai ter também aí dentro da alquimia, né, Iago? A gente também vai ter essas retratações dos elementos na própria alquimia. E quando a gente fala de alquimia, gente, é alquimia em sentido de escola filosófica, simbólica, mística, esotérica, ocultista. Não falamos de alquimia de forma química. Também de forma química, mas seria uma lapidação aí do espírito, né? E o fogo é o agente dentro da alquimia, pessoal, que purifica. Assim como o ouro precisa passar pelo calor para revelar a sua pureza, o ser humano também dentro da alquimia também atravessa esse processo de provas, de desafios para desenvolver o seu verdadeiro potencial espiritual, né? E aí a gente vem também dentro do que o irmão já trouxe, que é a maior fonte de pesquisa
que nós fazemos, eu e o irmão Iago, e é as ideias que eu também queria colocar um pouquinho aqui do Franz Bardon, né? E aí o irmão, quando quiser, acena aí a mãozinha que a gente para de falar um pouquinho para você poder participar junto, que eu acho que o irmão até tem umas opiniões bem mais profundas do que as minhas. Então, Franz Bardon descreve o fogo como o irmão muito bem posicionou, um princípio elétrico, né? Segundo Franz Bardon, essa energia estava relacionada à força da vontade, como a gente já muito bem percebeu, né? Ao impulso criador, à iniciativa, ao poder de transformar tanto o mundo exterior quanto o mundo da nossa própria consciência. Né? Ele entendia que ninguém evolui espiritualmente sem aprender primeiro a dominar o próprio fogo interno. Né? E aí no corpo físico, pessoal, o fogo ele vai governar o metabolismo, a temperatura corpórea, a temperatura do nosso corpo, a nossa digestão dos alimentos e toda a produção de energia necessária para a vida. Né? O fogo também, pessoal, vai estar ligado à vitalidade, à nossa capacidade de reação, a reação do nosso organismo. No aspecto emocional, ele vai se manifestar como o entusiasmo, a paixão, a coragem, a motivação e o desejo de nós conquistarmos os nossos objetivos. É o desejo, é a vontade, de novo. Na nossa mente, ele vai representar nossa determinação, nossa liderança, que mais? Criatividade, a capacidade que nós temos de tomar decisões. Quando a gente fala desse elemento no âmbito espiritual, ele vai simbolizar a centelha divina, nosso espírito, a força interior que impulsiona a evolução da nossa consciência. Na astrologia, nós também temos a mesma representação do fogo. Ele está presente também nas constelações astrológicas, no signo de Áries, no signo de Leão, no signo de Sagitário, são regidos por esse elemento e por essas características. Áries, pessoal, representa o impulso inicial, é o primeiro signo do zodíaco. Representa a coragem para abrir os caminhos e enfrentar desafios. Em Leão, nós temos a manifestação, o brilho pessoal, a criatividade, a autoconfiança, a capacidade de inspirar outras pessoas. Aí nós temos Sagitário, que simboliza a expansão, a busca pela verdade. É o arquétipo do buscador, do pesquisador constante. O Sagitário, ele traz isso nessa energia dessa constelação. Ele é o sábio, o arquétipo de Cronos. É o eterno curador. Aquele que aprende, aprende, aprende. Porque a dor persiste. Então ele expande tudo que ele conhece, o que ele aprendeu. Então o arquétipo do Sagitário busca pela verdade, pelo conhecimento e pelo crescimento espiritual.
é a energia do fogo que se manifesta nessa constelação. Quando alguém possui predominância de signos de fogo no seu mapa astral, geralmente demonstra entusiasmo, iniciativa, coragem, facilidade para liderar. Depois o irmão pode trazer também a partezinha da sombra. Mas, porém, quando essa energia está desequilibrada, que é a sombra, pode surgir o quê? Impulsividade, impaciência. O irmão perfeitamente colocou aí o aspecto de queda do Orixá Ogum. Orgulho, agressividade, dificuldade de aceitar limites. Quer falar alguma coisa nessa parte, irmão? Não, nessa parte é porque o que eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo a gente agora conseguissem compreender é que tudo isso que a gente fala segue uma linha muito coerente. Muito coerente em que sentido? Que não é uma coisa que se decora, porque geralmente quando a gente vai falar sobre magia, por exemplo, muitas pessoas não conseguem desenvolver o raciocínio e entender que na medida que você conhece o princípio, você consegue identificar. E aí, geralmente a gente decora a coisa. A gente, por exemplo, qual é a erva de Exu, né? Então a gente fica, deve ser, sei lá, uma ninguém pode, uma mamona, isso, aquilo, não sei o que, tal. Mas quando você consegue aprender o princípio das coisas, você consegue identificar. Então, por exemplo, em relação ao elemento fogo, né? Se a gente tem as características elétrico, expansivo e ativo, rapaz, quando eu boto uma pimenta na boca, né? Aquilo começa a expandir dentro da minha boca, né? Então a gente já sabe alguma coisa que está ligada ao elemento fogo regendo aquela planta. Se a gente olha para o Sol, e aí o Sol tem a expansão dele, o brilho, né, que ele mesmo produz. É importante ressaltar isso. Logo, as divindades relacionadas ao Sol também estão relacionadas ao fogo. Né? Aí alguém pode contra-argumentar, não, mas e a Lua, né? A Lua recebe o brilho, né? E expande o brilho que ela recebe do Sol. Então a gente já tem um outro elemento. A gente não poderia caracterizar como sendo do elemento fogo. Então, quando a gente vai pegando, por exemplo, se o elemento fogo ele é esse dínamo, essa geração, essa expansão, mas no Minions ele é desagregador, destruidor, exterminador. Então, quando eu me alimento e aí mastigo, desagrego as moléculas ali, engulo, aqui, cada partezinha, cada cadeia de aminoácido, cada proteínazinha vai se liberando, entendeu? E aí cada partezinha daquela vai ter uma coisa chamada caloria, que vem de calor, né? Que vai gerar posteriormente energia para o nosso corpo. Então está ligado o intestino, né? Essa questão do metabolismo, dessa questão da digestão está ligada ao elemento fogo. Então, quando a gente consegue entender o fio da meada, a gente consegue naturalmente ir percebendo os elementos e a gente consegue entender como é que cada coisinha dessa funciona. É importante isso, porque a ideia não é chegar e decorar. Entendeu? A ideia é se tornar o que todo ocultista ou todo espiritualista deveria ser, né? Um cientista espiritual. A gente investiga a realidade. Então, nesse sentido, por exemplo, a irmã citou a centelha divina, né? Ligada a essa expansividade do elemento fogo. Por quê? Porque Deus gera incessantemente. Incessantemente as coisas são. Se você parar para observar o universo sempre é. Ele nunca não é. Então, eu olho para o céu, aí eu vejo tudo escuro. Aquilo não é o não ser. Eu dou um nome. Aquele céu é escuro. É escuridão.
entendeu? Existe a fonte, ela eternamente expande, e aí ela vai se ramificando em polaridades, Eu tô querendo, eu trazendo, tô vendo já onde é que vai chegar. Olha lá. e assim se formando, né? Como o João perfeitamente colocou, a questão do lápis, né? Conforme essa energia se expande, ela se bifurca e cria Sim. outras formas, né, de energia, de padrões, de matéria, sucessivamente. Pois é, então assim, esse universo que a gente, essa condição dimensional que a gente vive, né, e tal, ela é por fogo, porque tudo se manifesta para mim. A minha consciência, veja que loucura, a minha consciência sempre é a consciência de algo. A minha consciência não tem um vácuo onde eu não tenha consciência. Toda vez que eu olho para o universo, eu tenho consciência de alguma coisa. Sim, Então, todo o nosso redor é puro fogo, pura manifestação, pura expansão, pura doação, entendeu? Então, e aí você vai ter aí nos textos sagrados, por exemplo, a ideia do Deus é amor, né? Amor do grego, né? Você vai ter algumas traduções, mas uma delas é o patos, né? A paixão, que aí está ligado a esse elemento fogo, de uma doação incessante, de uma entrega incessante, né? Então, é, é muito louco quando você percebe a lógica por trás de todas as coisas, que atravessa todo o universo. E aí você consegue perceber a grandiosidade disso, que não é somente fogo, salamandra, transmutação, isso, aquilo, e tal, tal, tal. A coisa é muito mais ampla, é muito mais grandiosa, né? Então, é legal a gente poder pegar esse conhecimento e transformar isso em prática mágica. E eu não estou, de modo algum, reduzindo a prática mágica, né? Mas eu estou dizendo o seguinte: quando você entende o fio da meada, você consegue criar o seu próprio sistema, criar suas sim. próprias práticas, entendeu? E é o ideal, né? Sim, exatamente. Então, assim, ó, a gente vai ver vários exemplos que a gente vai trazer aqui, justamente para que a gente possa transmitir a ideia do que seria a força desse elemento, né? E também nós vamos ver o fogo como um desses exemplos nos chakras. O fogo ele está principalmente associado, pessoal, ao plexo solar, que é localizado aonde? Exatamente na região do abdômen, né? Esse centro energético governa o nosso poder pessoal, a nossa autoestima, a nossa confiança, capacidade de realizar objetivos. Percebe que sempre são direcionados a esse contexto de realização, de energia ativa, de energia expansiva, de energia que movimenta, que expande. E aí, pessoal, quando esse plexo solar é equilibrado, ele fortalece o quê? Novamente, ação, determinação, força de vontade. E quando bloqueado, pode gerar o oposto: a insegurança, medo de agir, sensação de incapacidade. Nas tradições herméticas, cada elemento também possui seres elementais. O fogo ele vai estar relacionado a salamandras, né? Inteligências, o que? De novo, simbólicas. Formas com que a nossa mente compreenda o que seria. Né? Então, representa a força da natureza que traz a transformação. Uma pessoa, pessoal, que tem excesso de fogo costuma agir antes de pensar, impulsividade.
tem muita energia, mas pouca paciência. Quer resultados rápidos e pode acabar até entrando em conflitos desnecessários. É aquela pessoa que pensa que é imediatamente a coisa agora foi, irmão, imediatista, né? E não consegue ter a paciência do processo. É aquelas pessoas que querem que as coisas caiam do céu, assim, num passe de mágica. E geralmente isso leva a consequências ruins, né? Porque não existe a construção aí, só existe a ação. Já quem possui pouco fogo tende a procrastinar, sentir medo, falta de motivação, dificuldade para iniciar, por exemplo, projetos ou até mesmo levar eles adiante. Por isso, o objetivo não é ter mais fogo do que os outros. Não é ter mais fogo do que água, terra, ar. Não é esse o objetivo, mas é manter todos eles em equilíbrio. E aí a gente pode falar um pouquinho até de prática. E aí uma prática que é muito aplicada nessas escolas de ciências herméticas consiste em visualizar, por exemplo, uma chama dourada no plexo solar durante alguns minutos. Enquanto respira, visualizar o símbolo do fogo, o alquímico, ou o que o nosso irmão apresentou. Então, imaginem essa chama consumindo o medo, a insegurança e toda a limitação, fortalecendo a coragem, a sua determinação. Então, são exercícios muito simples, percebem? Mas que podem ligar profundamente o nosso mental à essência do elemento. Não serve só como meditação, ele também simboliza um fundamento super importante do hermetismo. Toda transformação verdadeira começa aonde, irmão? Dentro de nós. E é exatamente por isso que o Franz Bardon muitas vezes afirmou que dominar o elemento fogo não significa que você controla uma chama física, pessoal. Significa que você domina a sua própria vontade. Esse é o real exercício. A gente conseguir dominar e ter controle da nossa vontade é um nível, pode-se dizer assim, irmão, de autocontrole, de equilíbrio enorme. Mas quando essa vontade está sob o controle da nossa vida, a gente tem uma tendência a dar o primeiro passo para dominar todos os outros elementos. Então, todas essas coisas que a gente conversou, que eu trouxe um pouquinho, é justamente vários tipos de simbologias e explicações para que a gente possa entender o princípio, né, irmão? E é isso, irmão. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, eu finalizei. Bom, mas toda vez que você perguntar se você quer falar alguma coisa, minha filha, que vai longe, viu? Porque eu não paro não. Aqui, escutar você falando. Ninguém me segura não. Pronto. É muito rico, irmão. Fale. E aí é importante entender o seguinte, que cada tradição, ela vai ter, por exemplo, um mantra relacionado ao elemento, um mudra, né, um símbolo
E aí pode ser um símbolo, como a irmã colocou, um triângulo, ou pode ser um símbolo realizado com a mão enquanto se medita numa posição X. Uma planta específica, como já coloquei, um animal. Então, essas associações são infinitas. E entenda que isso é a base para se construir também uma própria perspectiva medicinal. Entendeu? Então, se eu conseguir entender que um elemento equilibra outro, corresponde a um oposto e que os dois se equilibram, que se eu consumir determinados alimentos de determinado elemento, ou menos, isso pode proporcionar um bem-estar a determinado sistema corporal, aí eu começo a entrar dentro de uma perspectiva medicinal aí, né, de integrativa nesse sentido. Tem até como a gente sugerir, pessoal, canela. Leite com canela. Um chá com canela. Né? Qualquer coisa que coloque canela, você vai estar consumindo essa energia dessa planta, do fogo. Né? Pode continuar aí. Não, e aí é interessante notar isso, que os elementos vão entrar dentro dos alimentos, dentro das respirações, dentro da meditação. E aí a gente vai aqui, a gente poderia passar dentro do humor, né? Como a gente vai fazer inclusive um vídeo sobre isso, sobre os humores, né? Então cada elemento rege um tipo de humor, colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Então isso se expande assim para um campo muito vasto. E aí é importante que o nosso intuito aqui é poder introduzir, né? Introduzir a temática para que a gente consiga ter uma base para refletir sobre as coisas e fazer acontecer. E que não seja só um lero-lero, né? Uma construção de um blá blá blá, de decorar, de repetir fórmulas, né? Mas que a gente consiga entender qual é a base do pensamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam, que isso possa ter contribuído para a reflexão, ter dado mais elementos de razão para que vocês consigam refletir. Agradeço demais, minha irmã, a sua presença. Como eu falei, né? Eu acho que você sempre é muito proveitosa dentro da nossa reflexão. Né? Então, eu fico muito feliz de poder tê-la como companheira aqui nesse canal. E irmão, sabe o que a gente também pode trazer? Podemos fazer um vídeo falando das plantas, né? Que cada elemento rege. A gente tem um juremeiro aqui, gente. Pronto, dá sim. E outra. O Padrinho escreveu um livro só sobre isso também. Então, Padre Rômulo Angélico, né? Sobre as plantas, sobre os elementos regentes, sobre os planetas regentes. E a gente pode falar sobre isso que se dá o nome de botânica oculta, né? Isso. E a gente pode trazer receitas. Olha, pessoal, introduzir elemento fogo em banhos, introduzir elemento fogo na alimentação, introduzir o elemento fogo em exercícios físicos. Sim. Tudo a gente consegue trabalhar e trazer essa força do elemento para a nossa vida. E olha, vamos combinar, gente, é um elemento muito importante. O que somos nós sem vontade? Sim. Né, irmão? E a gente estava até com receio de que falar somente sobre o elemento fogo fosse pouco, né? Mas, cara, aqui a gente vai, entendeu? O Francis Bardon tem uma parte desse livro ainda dele, que ele vai falar sobre métodos oraculares. E aí ele vai dizer que todos os métodos oraculares em que eu vejo um objeto, né, olho para um objeto e vejo projeto a imagem se manifestando, é do elemento fogo. Então, por exemplo, se eu tenho um espelho como oráculo, se eu tenho uma pedra negra como oráculo, se eu tenho todos esses elementos relacionados à clarividência, né, está ligado ao elemento fogo. Então, a gente vai aqui infinitamente. E ainda tem os deuses que a gente pode trazer. Sim, todos os deuses então tem relacionados muita conversa ao fogo, ainda pela frente. Sim, exatamente.
Então, é isso. Eu agradeço a todos, tá bom? A presença de todos. Vou deixar minha irmã fazendo aí o nosso ritual final do apagamento da vela, viu? Pessoal, muito obrigado. É um assunto que a gente já estava muito tempo querendo trazer para vocês, mas como sempre a gente faz, a gente precisava que fosse algo construído com bastante qualidade. Acredito que a gente vai ter que trazer outros vídeos do Elemento Fogo mais para a gente poder desmistificar esse leque ainda um pouquinho. E eu espero aqui, ó, vocês no próximo vídeo que a gente vai trazer o elemento ar, né? E hoje vamos ficar aqui enquanto a A vela vela queima. queima.